Neymar flagra funcionário de hotel humilhando um idoso e o que ele faz? Deixa todos chocados. O saguão do hotel 5 estrelas era impecável. Tapetes vermelhos adornavam o chão polido, enquanto o perfume de lavanda se misturava ao aroma do café recém-passado. Neymar, disfarçado com um boné preto e óculos escuros, caminhava discretamente até o elevador, ansioso para evitar olhares curiosos. Mas algo chamou sua atenção. Um barulho seco, um murmúrio nervoso, e então a voz ríspida de um funcionário cortou o ambiente. Já falei para o senhor sair daqui. Não tem dinheiro para pagar, então suma. No centro do saguão, um senhor de cabelos brancos e postura curvada segurava um chapéu velho entre as mãos trêmulas. Seu olhar carregava vergonha e desespero. Neymar parou. O coração acelerou. O funcionário, um homem alto de uniforme impecável, arrancou uma pequena mala do idoso e a jogou no chão. Por favor, senhor, só preciso descansar um pouco. Estou esperando meu filho. A voz do velho era fraca, quase um sussurro suplicante. Não me interessa. Você só está atrapalhando nossos hóspedes de verdade. Os olhos de Neymar queimaram de indignação. O mundo parecia silenciar ao seu redor. Ele fechou os punhos, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Olhou ao redor. Alguns hóspedes observavam a cena, mas ninguém intervinha. Como podiam assistir àquilo sem fazer nada? Ei! Neymar avançou, a voz carregada de autoridade. O funcionário virou-se, surpreso. O que diabos você pensa que está fazendo? O silêncio dominou o ambiente. O idoso ergueu os olhos úmidos, a surpresa e a gratidão misturadas em sua expressão. O funcionário hesitou, engoliu em seco. Mas Neymar não ia deixar aquilo passar. Ele não era apenas um jogador de futebol. Naquele momento, ele era um homem disposto a enfrentar uma injustiça e mudar o rumo daquela história para sempre. Os olhos do idoso brilhavam com um misto de surpresa e emoção. Neymar se abaixou e pegou a pequena mala caída no chão, devolvendo-a com cuidado. O homem hesitou antes de segurá-la, como se não estivesse acostumado a receber gestos de gentileza. Seus dedos enrugados tremiam levemente, e Neymar percebeu que aquele não era um simples desconhecido. Havia algo nele, algo familiar. Como é seu nome, senhor? Neymar perguntou, a voz mais suave agora. O idoso engoliu seco, ajeitou o chapéu na cabeça e respondeu com um fio de voz. Antônio. Antônio Vasconcelos. O nome ecoou na mente de Neymar como um sussurro perdido no tempo. Era impossível esquecer. Seu avô, falecido anos atrás, costumava contar histórias de um grande amigo da juventude. Um jogador talentoso, injustiçado, esquecido pelo mundo. Antônio Vasconcelos. Poderia ser ele? O senhor jogava futebol? Neymar perguntou, sentindo o coração bater mais forte. O idoso piscou, surpreso com a pergunta. Seus olhos, antes cansados, iluminaram-se com um brilho nostálgico. Joguei sim, há muitos anos, mas o tempo é cruel, meu filho. Algumas histórias se perdem, outras são apagadas de propósito. Neymar sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele se sentou ao lado de Antônio, em um dos sofás do saguão, ignorando os olhares ao redor. Quero ouvir sua história, senhor Antônio. O idoso respirou fundo, como se procurasse coragem nas lembranças enterradas. Olhou para Neymar e, com um sorriso triste, começou a contar. Eu fui jogador, mas nunca cheguei a brilhar nos grandes times. Havia algo mais forte que meu talento, a desigualdade. Os ricos tinham oportunidades, os pobres tinham obstáculos.
Lutei, sonhei, mas no final, o futebol me virou as costas. Neymar sentiu um nó na garganta. Ele conhecia o peso da luta, mas nunca precisou enfrentar o esquecimento. E seu filho? O senhor disse que estava esperando por ele. O semblante de Antônio endureceu. Seus olhos baixaram para as mãos, onde ele apertava o chapéu velho. Meu filho, ele não sabe que estou aqui. Eu não queria incomodar, mas eu não tinha para onde ir. O silêncio que seguiu foi cortante. Neymar entendeu tudo sem que Antônio precisasse dizer mais nada. O silêncio entre os dois se estendeu por longos segundos, pesado como uma tempestade prestes a desabar. Neymar observava Antônio, a apertar o chapéu velho entre os dedos, um gesto que denunciava sua angústia. O jogador sabia que aquela não era apenas uma história de um pai esperando o filho. Havia algo mais profundo ali, algo doloroso. O senhor pode me contar sobre ele? Seu filho, quem é? Neymar perguntou, sua voz carregada de respeito. E curiosidade. Antônio suspirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para trazer à tona lembranças que preferia manter enterradas. O nome dele é Ricardo. Ricardo Vasconcelos. O idoso ergueu os olhos e, pela primeira vez, Neymar viu um brilho de orgulho misturado à tristeza. Ele conseguiu tudo o que eu não consegui. Hoje é um homem respeitado, tem dinheiro, uma vida confortável, mas pagou um preço alto por isso. Neymar franziu a testa. O nome não lhe era estranho, mas ele não conseguia lembrar de onde o conhecia. E onde ele está agora? Antônio soltou uma risada amarga, balançando a cabeça. Provavelmente em algum escritório luxuoso, cercado por gente que só se importa com status e poder. Ele se tornou um empresário bem-sucedido, mas no processo esqueceu de onde veio. Neymar sentiu um aperto no peito. Ele próprio já havia visto de perto o peso da fama e do dinheiro. Sabia como o sucesso podia afastar as pessoas de suas raízes. Mas abandonar o próprio pai, isso era algo que ele não conseguia conceber. O senhor já tentou falar com ele? Muitas vezes. Antônio respondeu, sua voz saindo quase como um sussurro. No começo, ele ainda atendia minhas ligações. Mandava algum dinheiro de vez em quando, mas, com o tempo, as respostas foram se tornando cada vez mais raras, até que um dia pararam de vez. Neymar sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele não conseguia entender como alguém poderia simplesmente ignorar o próprio pai, ainda mais um homem como Antônio, que carregava nos olhos tanto amor e tanta dor ao mesmo tempo. O senhor sabe onde ele mora? Antônio hesitou por um momento antes de responder. Sim, ele tem uma casa enorme aqui mesmo na cidade, mas não quero que ele pense que estou atrás de dinheiro ou de favores. Só queria vê-lo, saber se ele está bem. Neymar ficou em silêncio. Por um instante, refletindo. Ele sentia que precisava fazer algo. Não era apenas uma questão de ajudar um idoso em apuros, mas de consertar algo que parecia profundamente errado. O senhor quer que eu vá até ele? Os olhos de Antônio se arregalaram de surpresa. Não, meu filho. Você já fez muito. Por mim, só de me ouvir. Mas Neymar não estava convencido. Eu entendo que o senhor não queira forçar nada, mas talvez ele só precise de um empurrão. Às vezes, as pessoas se perdem no caminho e alguém precisa lembrar de onde elas vieram. Antônio abaixou a cabeça pensativo. Ele sabia que Neymar estava certo, mas o medo da rejeição ainda era grande. Tudo bem, o idoso disse por fim. Mas eu não quero que ele se sinta pressionado. Se ele não quiser me ver, tudo bem. Neymar assentiu.
Deixa isso comigo. Ele pegou o celular e fez uma rápida pesquisa. Seu pressentimento estava certo. Ricardo Vasconcelos não era um nome qualquer. Ele era um dos empresários mais influentes do país, dono de uma grande rede de investimentos e patrocinador de alguns dos maiores eventos esportivos do Brasil. E foi aí que Neymar percebeu. Ele já tinha visto aquele nome antes. Ricardo Vasconcelos era um dos responsáveis por um contrato milionário que quase foi assinado com seu time há alguns anos. Mas, por alguma razão, o acordo nunca foi fechado. Agora, tudo começava a fazer sentido. Eu sei onde encontrá-lo, Neymar disse, levantando-se. E eu vou fazer com que ele te veja. Antônio o encarou emocionado, mas sem muita esperança. Obrigado, meu filho. Só tome cuidado. O Ricardo que você vai encontrar hoje não é mais aquele menino que eu criei. Neymar assentiu, mas no fundo ele já sabia disso. Ele apenas não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Neymar sentiu um frio na espinha ao deixar o hotel. Algo dentro dele dizia que precisava agir rápido. Antônio estava cansado, frágil, e a vida já tinha sido dura demais com ele. O jogador decidiu que falaria com Ricardo ainda naquela noite, mas antes queria garantir que Antônio ficasse confortável. Ele se virou para chamá-lo, mas encontrou o sofá vazio. O coração de Neymar deu um salto no peito. Olhou ao redor, varreu o saguão com os olhos, mas o idoso havia sumido. Antônio chamou sem obter resposta. O recepcionista, ainda desconcertado depois do escândalo com o funcionário, se aproximou. Ele disse alguma coisa antes de sair? O homem apenas balançou a cabeça. Saiu faz uns 5 minutos. Pegou a mala e foi andando devagar até a rua, sem dizer nada a ninguém. Neymar sentiu um nó apertar em sua garganta. O hotel ficava em uma região movimentada da cidade, cercada de ruas largas e avenidas agitadas. Antônio era um senhor frágil, sozinho e sem rumo. Um pensamento perigoso cruzou sua mente. E se ele não quisesse ser encontrado? O jogador saiu às pressas pela porta giratória, os olhos varrendo a calçada. Nenhum sinal do idoso. Ele andou rápido até a esquina, olhou para os 2 lados da avenida, tentando encontrar alguma pista. Nada. Pegou o celular e abriu um aplicativo de transporte. Se Antônio tinha ido embora a pé, não poderia estar muito longe. Ele precisava encontrá-lo antes que fosse tarde demais. Neymar pediu para o motorista seguir devagar pelas ruas próximas, os olhos atentos a cada ponto de ônibus, cada praça, cada beco iluminado apenas pela luz fraca dos postes. O senhor viu um idoso de chapéu andando por aqui? Ele perguntou a um vendedor ambulante. Vi, sim. Passou há uns 10 minutos. Parecia meio perdido. Acho que pegou um táxi ali na esquina. Neymar sentiu um aperto no peito. Antônio não era apenas um idoso desorientado. Ele carregava uma dor silenciosa, um peso que parecia grande, demais para carregar sozinho. Para onde ele teria ido? O jogador fez algumas ligações, pediu ajuda para contatos que conhecia na cidade. O recepcionista do hotel prometeu olhar as câmeras de segurança, mas isso levaria tempo. Tempo que Neymar não sabia se tinha. A cada minuto que passava, o medo crescia. E se ele tivesse ido atrás do filho por conta própria, ou pior? E se estivesse planejando desaparecer para sempre? Depois de quase 1 hora de busca, Neymar recebeu uma mensagem do hotel. Conferimos as câmeras. Ele entrou em um táxi e desceu próximo à ponte estaiada. O coração de Neymar disparou.
A ponte estaiada era um dos cartões postais da cidade, mas à noite suas passarelas vazias e seu ambiente silencioso tinham um ar melancólico. E então, um pensamento terrível passou por sua mente. Antônio não estava apenas fugindo, ele estava indo até ali por um motivo. Neymar mandou o motorista acelerar. O carro cortou a cidade como um raio, passando por sinais e desviando do trânsito. Quando, finalmente, chegou à ponte, seu olhar vasculhou a passarela iluminada pelos postes frios e solitários. E lá estava ele. Antônio segurava seu chapéu contra o peito, olhando para a cidade abaixo. O vento balançava seu casaco fino, e sua silhueta frágil parecia ainda menor diante da imensidão ao seu redor. Neymar saltou do carro sem pensar. Antônio! O idoso virou o rosto devagar, os olhos tristes encontrando os de Neymar. Meu filho! Por que veio? O jogador se aproximou, sentindo a tensão no ar. Porque eu não podia te deixar sozinho, porque sua história ainda não acabou. Antônio suspirou, desviando o olhar. Estou cansado, meu filho. Passei a vida inteira tentando ser alguém. Agora nem o meu próprio filho me quer por perto. Talvez seja melhor assim. Neymar sentiu os olhos arderem. Não diga isso. O Senhor não está sozinho. Eu estou aqui. Por um momento, o silêncio entre os dois foi absoluto. Então, Antônio deu um pequeno sorriso. Você é um bom rapaz, Neymar. Mas algumas histórias já estão escritas. E então, ele deu um passo para trás. O coração do jogador quase parou. Antônio ia pular. Sem pensar, Neymar correu para segurá-lo. O futuro dependia de segundos. O mundo pareceu se mover em câmera lenta. Neymar esticou o braço, os músculos tensionados pela adrenalina, e agarrou Antônio pelo pulso no exato momento em que ele deu o último passo para trás. O idoso perdeu o equilíbrio, o chapéu voou de sua mão e por um instante a cidade abaixo pareceu engolir ambos em um abismo de desespero. Não! Neymar gritou, puxando-o com toda a força que tinha. Os pés de Antônio deslizaram na borda do parapeito, mas Neymar não soltou. Com um movimento rápido e desesperado, puxou o idoso para si, jogando ambos no chão da passarela. O impacto foi forte, tirando o ar de seus pulmões, mas nada disso importava. Antônio estava vivo. O velho ficou deitado por alguns segundos, ofegante, os olhos arregalados. Seu corpo tremia. Não se sabia se pelo susto ou pelo turbilhão de emoções que explodiam dentro dele. Por que fez isso? Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. Neymar se ergueu, ainda tentando recuperar o fôlego. Porque sua vida não acaba aqui, não assim. Antônio fechou os olhos e uma lágrima solitária escorreu por sua face enrugada. Por um instante, ele não disse nada. Apenas respirou fundo, como se estivesse tentando se agarrar a um último pedaço de coragem. Então, ele sussurrou. Você não entende, Neymar. Eu não posso continuar. O jogador franziu a testa, tentando compreender. O que quer dizer com isso? Antônio abriu os olhos lentamente, seu olhar perdido no horizonte da cidade. Tem algo que eu nunca contei. A ninguém. Algo que me persegue há décadas. Neymar engoliu em seco. Sabia que estava prestes a ouvir algo profundo. O que é, Antônio? O idoso respirou fundo antes de continuar. Meu filho me odeia porque eu matei a mãe dele. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Neymar piscou, atordoado. O quê? Antônio manteve o olhar fixo nas luzes da cidade, como se estivesse vendo o passado se desenrolar diante de si. Não foi intencional, mas foi minha culpa. Ele engoliu seco antes de prosseguir.
Eu e minha esposa, Clara, vivíamos uma vida simples. Eu tentava ser jogador de futebol, mas nunca tive a chance que precisava. O dinheiro era pouco e a frustração me consumia. Um dia, depois de mais uma negativa de um clube que prometeu me testar, voltei para casa tomado pela raiva. Neymar. Senti um aperto no peito ao ouvir isso. Ele sabia como a rejeição podia ser cruel. Clara tentou me acalmar. Disse que íamos encontrar um jeito, que tudo ia dar certo, mas eu não quis ouvir. Eu gritei com ela, disse coisas que nunca deveria ter dito. O Ricardo, ainda criança, assistiu a tudo. Antônio fez uma pausa, sua respiração pesada. No dia seguinte, Clara saiu para trabalhar. Pegou um ônibus para o serviço, como sempre fazia, mas nunca chegou ao destino. O idoso fechou os olhos por um momento e Neymar pôde ver a dor se espalhar por cada ruga de seu rosto. O motorista disse que ela parecia distraída, que atravessou a rua sem olhar e um carro a atropelou. Neymar sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Foi um acidente. Sim, mas no fundo sei que fui eu quem a matou. Minha raiva, minhas palavras. Ela saiu de casa chorando. Talvez estivesse tão perturbada que nem percebeu o carro vindo. E Ricardo? Ricardo sempre me culpou. Ele nunca me perdoou. O silêncio entre os dois foi esmagador. Neymar sentiu um nó apertar sua garganta. Ele nunca poderia imaginar que Antônio carregava um fardo tão pesado. O senhor nunca tentou explicar para ele? Antônio riu amargamente. Você acha que ele queria ouvir? A partir daquele dia, ele começou a me rejeitar. Cresceu com ódio de mim. Quando se tornou adulto e ganhou dinheiro, decidiu me apagar da vida dele. O velho abaixou a cabeça. E eu entendo. Como posso exigir perdão por algo assim? Neymar respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Antônio, todos cometemos erros. O senhor nunca quis que isso acontecesse. Mas fugir não é a resposta. O idoso permaneceu em silêncio. O senhor precisa falar com Ricardo, contar tudo isso. Talvez ele nunca tenha ouvido a verdade completa. Antônio hesitou, sua expressão oscilando entre medo e esperança. E se ele me odiar ainda mais? Neymar sorriu de leve. E se ele estiver esperando por essa conversa há anos? O velho o encarou e pela primeira vez Neymar viu algo diferente em seus olhos. Um fio de esperança. Você acha que ele me ouviria? Só tem um jeito de descobrir. A decisão estava tomada. Eles iriam encontrar Ricardo e tudo mudaria a partir daí. A viagem de carro até o escritório de Ricardo foi silenciosa. Antônio estava inquieto, apertando o chapéu velho entre os dedos, como se aquilo fosse sua única âncora na realidade. Neymar dirigia com atenção, sentindo o peso da expectativa no ar. Ele pode não querer me ver, murmurou Antônio, quase para si mesmo. Neymar olhou para o idoso pelo retrovisor. O importante é que desta vez o senhor vai tentar. O carro parou diante de um prédio luxuoso, imponente, de vidro espelhado e segurança reforçada. O nome de Ricardo Vasconcelos estava em letras douradas na entrada, como um lembrete de que aquele menino pobre que Antônio criara havia se tornado um magnata. Ao entrar no saguão, Neymar percebeu os olhares surpresos dos funcionários. Sua presença ali chamava a atenção. Um recepcionista se apressou para atendê-lo. Senhor Neymar, em que posso ajudá-lo? Preciso falar com Ricardo Vasconcelos. Agora. O funcionário hesitou, lançando um olhar incômodo para Antônio, que permanecia um passo atrás, cabisbaixo.
O senhor Vasconcelos está em uma reunião importante. Diga que é urgente. Neymar cruzou os braços. A recepcionista engoliu em seco e pegou o telefone. Depois de alguns segundos de conversa, olhou de volta para eles. Ele pediu que subissem. Último andar. O elevador parecia subir devagar demais. Antônio respirava fundo, tentando controlar a ansiedade. Neymar colocou uma mão em seu ombro. Vai dar tudo certo. O idoso apenas assentiu, mas seus olhos denunciavam o medo. O reencontro. Quando as portas se abriram, Ricardo Vasconcelos estava lá, de pé, com as mãos nos bolsos. O homem diante deles era diferente do menino que Antônio descrevera. Ricardo tinha cabelos bem cortados, um terno impecável e olhos frios, calculistas. Mas quando seus olhos pousaram no pai, algo neles tremeu. Por um segundo, um breve instante, Neymar viu a fachada de Ricardo vacilar. O que ele está fazendo aqui? A voz de Ricardo era cortante. Antônio abaixou a cabeça. Eu só queria te ver, filho. Filho. Ricardo riu, sarcástico. O senhor perdeu esse direito há anos. Neymar interveio. Ele precisa te contar algo, Ricardo. Algo que você precisa ouvir. Ricardo soltou um suspiro impaciente. Eu sei de tudo. Sei o que ele fez. E sei que ele nunca procurou redenção. Você não sabe de tudo. A voz de Antônio era fraca, mas firme. Ricardo cruzou os braços. Então, me ilumine, pai. O que foi que eu perdi? Antônio respirou fundo, reunindo coragem. Eu nunca quis que sua mãe morresse. Nunca quis que nada daquilo acontecesse. Mas o que você não sabe, Ricardo, é que... Ele fez uma pausa, a voz embargada. Eu não sou o único culpado. Ricardo franziu a testa, confuso. O que quer dizer? O idoso fechou os olhos por um instante, como se revivesse tudo de novo. Clara tentou me acalmar. Disse que íamos encontrar um jeito, que tudo ia dar certo, mas eu não quis ouvir. Eu gritei com ela, disse coisas que nunca deveria ter dito. O Ricardo, ainda criança, assistiu a tudo. Antônio fez uma pausa, sua respiração pesada. No dia seguinte, Clara saiu para trabalhar. Pegou um ônibus para o serviço, como sempre fazia, mas nunca chegou ao destino. O idoso fechou os olhos por um momento, e Neymar pôde ver a dor se espalhar por cada ruga de seu rosto. O motorista disse que ela parecia distraída, que atravessou a rua sem olhar, e um carro a atropelou. Neymar sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Foi um acidente. Sim, mas no fundo sei que fui eu quem a matou. Minha raiva, minhas palavras. Ela saiu de casa chorando. Talvez estivesse tão perturbada que nem percebeu o carro vindo. E Ricardo? Ricardo sempre me culpou. Ele nunca me perdoou. O silêncio entre os dois foi esmagador. Neymar sentiu um nó apertar sua garganta. Ele nunca poderia imaginar que Antônio carregava um fardo tão pesado. O senhor nunca tentou explicar para ele? Antônio riu amargamente. Você acha que ele queria ouvir? A partir daquele dia, ele começou a me rejeitar. Cresceu com ódio de mim. Quando se tornou adulto e ganhou dinheiro, decidiu me apagar da vida dele. O velho abaixou a cabeça. E eu entendo. Como posso exigir perdão por algo assim? Neymar respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Antônio, todos cometemos erros. O senhor nunca quis que isso acontecesse. Mas fugir não é a resposta. O idoso permaneceu em silêncio. O senhor precisa falar com Ricardo, contar tudo isso. Talvez ele nunca tenha ouvido a verdade completa. Antônio hesitou, sua expressão oscilando entre medo e esperança. E se ele me odiar ainda mais? Neymar sorriu de leve.
E se ele estiver esperando por essa conversa há anos, o velho o encarou e pela primeira vez Neymar viu algo diferente em seus olhos. Um fio de esperança. Você acha que ele me ouviria? Só tem um jeito de descobrir. A decisão estava tomada. Eles iriam encontrar Ricardo e tudo mudaria a partir daí. A viagem de carro até o escritório de Ricardo foi silenciosa. Antônio estava inquieto, apertando o chapéu velho entre os dedos, como se aquilo fosse sua única âncora na realidade. Neymar dirigia com atenção, sentindo o peso da expectativa no ar. Ele pode não querer me ver, murmurou Antônio, quase para si mesmo. Neymar olhou para o idoso pelo retrovisor. O importante é que desta vez o senhor vai tentar. O carro parou diante de um prédio luxuoso, imponente, de vidro espelhado e segurança reforçada. O nome de Ricardo Vasconcelos estava em letras douradas na entrada, como um lembrete de que aquele menino pobre que Antônio criara havia se tornado um magnata. Ao entrar no saguão, Neymar percebeu os olhares surpresos dos funcionários. Sua presença ali chamava a atenção. Um recepcionista se apressou para atendê-lo. Senhor Neymar, em que posso ajudá-lo? Preciso falar com Ricardo Vasconcelos. Agora. O funcionário hesitou, lançando um olhar incômodo para Antônio, que permanecia um passo atrás, cabisbaixo. O senhor Vasconcelos está em uma reunião importante. Diga que é urgente. Neymar cruzou os braços. A recepcionista engoliu em seco e pegou o telefone. Depois de alguns segundos de conversa, olhou de volta para eles. Ele pediu que subissem. Último andar. O elevador parecia subir devagar demais. Antônio respirava, fundo, tentando controlar a ansiedade. Neymar colocou uma mão em seu ombro. Vai dar tudo certo. O idoso apenas assentiu, mas seus olhos denunciavam o medo. O reencontro. Quando as portas se abriram, Ricardo Vasconcelos estava lá, de pé, com as mãos nos bolsos. O homem diante deles era diferente do menino que Antônio descrevera. Ricardo tinha cabelos bem cortados, um terno impecável e olhos frios, calculistas. Mas quando seus olhos pousaram no pai, algo neles tremeu. Por um segundo, um breve instante, Neymar viu a fachada de Ricardo vacilar. O que ele está fazendo aqui? A voz de Ricardo era cortante. Antônio abaixou a cabeça. Eu só queria te ver, filho. Filho. Ricardo riu, sarcástico. O senhor perdeu esse direito há anos. Neymar interveio. Ele precisa te contar algo, Ricardo. Algo que você precisa ouvir. Ricardo soltou um suspiro impaciente. Eu sei de tudo. Sei o que ele fez. E sei que ele nunca procurou redenção. Você não sabe de tudo. A voz de Antônio era fraca, mas firme. Ricardo cruzou os braços. Então, me ilumine, pai. O que foi que eu perdi? Antônio respirou fundo, reunindo coragem. Eu nunca quis que sua mãe morresse. Nunca quis que nada daquilo acontecesse. Mas o que você não sabe, Ricardo, é que ele fez uma pausa, a voz embargada. Eu não sou o único culpado. Ricardo franziu a testa, confuso. O que quer dizer? O idoso fechou os olhos por um instante, como se revivesse tudo de novo. A mãe, ela sabia de algo perigoso. Ela estava tentando me proteger. Ricardo ficou imóvel. Do que está falando? Antônio engoliu seco. O acidente não foi acidente. O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. Neymar sentiu um arrepio subir por sua espinha. Minha mãe foi assassinada? Ricardo murmurou, a expressão dura se desfazendo. Antônio assentiu lentamente. Eu nunca soube quem foi. Nunca tive provas.
Mas Clara descobriu algo, e alguém queria silenciá-la. Ricardo ficou paralisado, como se todo o mundo ao seu redor tivesse desmoronado. Neymar olhou para Antônio, sentindo que aquela história estava longe de acabar. E agora? Ricardo perguntou, sua voz quebrada. Antônio o encarou, os olhos cheios de culpa e dor. Agora precisamos descobrir a verdade. A viagem de carro até o escritório de Ricardo foi silenciosa. Antônio estava inquieto, apertando o chapéu, velho entre os dedos, como se aquilo fosse sua única âncora na realidade. Neymar dirigia com atenção, sentindo o peso da expectativa no ar. Ele pode não querer me ver, murmurou Antônio quase para si mesmo. Neymar olhou para o idoso pelo retrovisor. O importante é que desta vez o senhor vai tentar. O carro parou diante de um prédio luxuoso, imponente, de vidro espelhado e segurança reforçada. O nome de Ricardo Vasconcelos estava em letras douradas na entrada, como um lembrete de que aquele menino pobre que Antônio criara havia se tornado um magnata. Ao entrar no saguão, Neymar percebeu os olhares surpresos dos funcionários. Sua presença ali chamava a atenção. Um recepcionista se apressou para atendê-lo. Senhor Neymar, em que posso ajudá-lo? Preciso falar com Ricardo Vasconcelos. Agora. O funcionário hesitou, lançando um olhar incômodo para Antônio, que permanecia um passo atrás, cabisbaixo. O senhor Vasconcelos está em uma reunião importante. Diga que é urgente. Neymar cruzou os braços. A recepcionista engoliu em seco e pegou o telefone. Depois de alguns segundos de conversa, olhou de volta para eles. Ele pediu que subissem. Último andar. O elevador parecia subir devagar demais. Antônio respirava, fundo, tentando controlar a ansiedade. Neymar colocou uma mão em seu ombro. Vai dar tudo certo. O idoso apenas assentiu, mas seus olhos denunciavam o medo. Quando as portas se abriram, Ricardo Vasconcelos estava lá, de pé, com as mãos nos bolsos. O homem diante deles era diferente do menino que Antônio descrevera. Ricardo tinha cabelos bem cortados, um terno impecável e olhos frios, calculistas. Mas quando seus olhos pousaram no pai, algo neles tremeu. Por um segundo, um breve instante, Neymar viu a fachada de Ricardo vacilar. O que ele está fazendo aqui? A voz de Ricardo era cortante. Antônio abaixou a cabeça. Eu só queria te ver, filho. Filho? Ricardo riu, sarcástico. O senhor perdeu esse direito há anos. Neymar interveio. Ele precisa te contar algo, Ricardo. Algo que você precisa ouvir. Ricardo soltou um suspiro impaciente. Eu sei de tudo. Sei o que ele fez. E sei que ele nunca procurou redenção. Você não sabe de tudo. A voz de Antônio era fraca, mas firme. Ricardo cruzou os braços. Então, me ilumine, pai. O que foi que eu perdi? Antônio respirou fundo, reunindo coragem. Eu nunca quis que sua mãe morresse. Nunca quis que nada daquilo acontecesse. Mas o que você não sabe, Ricardo, é que ele fez uma pausa, a voz embargada. Eu não sou o único culpado. Ricardo franziu a testa, confuso. O que quer dizer? O idoso fechou os olhos por um instante, como se revivesse tudo de novo. Sua mãe, ela sabia de algo perigoso. Ela estava tentando me proteger. Ricardo ficou imóvel. Do que está falando? Antônio engoliu seco. O acidente. Não foi acidente. O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. Neymar sentiu um arrepio subir por sua espinha. Minha mãe foi assassinada? Ricardo murmurou, a expressão dura se desfazendo. Antônio assentiu lentamente. Eu nunca soube quem foi. Nunca tive provas. Mas Clara descobriu algo.
e alguém queria silenciá-la. Ricardo ficou paralisado, como se todo o mundo ao seu redor tivesse desmoronado. Neymar olhou para Antônio, sentindo que aquela história estava longe de acabar. E agora? Ricardo perguntou, sua voz quebrada. Antônio o encarou, os olhos cheios de culpa e dor. Agora, precisamos descobrir a verdade. O silêncio entre Ricardo e Antônio era espesso, carregado de anos de dor e ressentimento. Neymar observava os dois, sentindo que aquele momento era um divisor de águas. O empresário passou as mãos pelos cabelos, inquieto, antes de encarar o pai. Você está dizendo que minha mãe foi assassinada? Antônio assentiu lentamente, os olhos carregados de pesar. Eu nunca consegui provar, Ricardo. Nunca tive coragem de investigar, mas sua mãe sabia de algo perigoso, e pagou o preço por isso. Ricardo ficou imóvel, como se sua mente estivesse tentando reorganizar todas as peças de um quebra-cabeça que ele nem sabia que existia. E você nunca me contou? Sua voz era um misto de indignação e incredulidade. Antônio abaixou a cabeça. Eu achei que era melhor assim, que se eu guardasse esse segredo, você poderia seguir em frente. Mas eu estava errado. Ricardo respirou fundo, tentando conter a tempestade dentro de si. Seu olhar duro se voltou para Neymar. Você acredita nisso? O jogador cruzou os braços. Eu acredito que há algo aí. E que vocês dois precisam descobrir o que realmente aconteceu. Ricardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse ponderando. Quando os abriu novamente, sua expressão tinha mudado. Eu vou descobrir a verdade. Ele pegou o telefone e discou rapidamente. Cláudia, ligue para o meu investigador particular. Diga que preciso dele imediatamente. Neymar arqueou uma sobrancelha. Você tem um investigador particular? Dinheiro compra muitas coisas, Neymar, e uma delas é informação. Ricardo voltou-se para Antônio. Se há algo que minha mãe sabia e que a matou, nós vamos descobrir. Antônio assentiu, mas seu olhar ainda carregava um medo profundo. Se alguém fez isso, Ricardo, essa pessoa pode não querer que a verdade venha à tona. O empresário olhou para ele, seus olhos brilhando com uma determinação fria. Então, essa pessoa que tente me parar. Poucas horas depois, estavam todos reunidos no luxuoso escritório de Ricardo. O investigador contratado, um homem de meia-idade de expressão séria chamado Drummond, analisava as informações com atenção. A morte de Clara Vasconcelos foi arquivada como um acidente de trânsito comum. Nenhuma testemunha mencionou algo suspeito. Isso não significa que foi um acidente, Neymar pontuou. Drummond assentiu. Verdade. Mas, se há algo oculto nesse caso, precisaremos encontrar as pontas soltas. Ele colocou uma pilha de documentos sobre a mesa. Eu fui atrás dos registros da época e encontrei algo curioso. Na semana anterior ao acidente, Clara fez 3 ligações para um número que não constava na agenda telefônica dela. Um número empresarial. De quem? Ricardo perguntou impaciente. Drummond empurrou um papel para ele. Um empresário chamado Augusto Freitas. Ele era um dos investidores do clube em que Antônio tentava entrar na época. Antônio arregalou os olhos. Augusto Freitas. Eu lembro desse nome. Ele era um dos diretores que barraram minha entrada. Neymar estreitou os olhos. O que sua mãe queria com ele, Ricardo? O empresário pegou os documentos e os folheou rapidamente. Freitas era um homem poderoso. Se minha mãe entrou em contato com ele,
significa que ela sabia de algo importante. Onde ele está agora? Neymar perguntou. Drummond fez uma pausa antes de responder. Morto. Há 10 anos, o silêncio dominou a sala. Como ele morreu? Ricardo perguntou, a voz tensa. Drummond o encarou. Oficialmente, infarto. Mas algumas pessoas próximas a ele dizem que foi algo mais forçado. O ambiente ficou carregado. Neymar sentia que estavam pisando em um terreno perigoso. Antônio respirou fundo. Isso só prova que há algo errado. Ricardo concordou. E nós vamos descobrir o que é. A primeira pista estava ali. O nome de Augusto Freitas era a chave para entender o que aconteceu com Clara. Mas quanto mais fundo cavassem, maior o risco que corriam. Ricardo se levantou. Vou atrás das pessoas que trabalharam com Freitas. Alguém tem que saber alguma coisa. Neymar olhou para Antônio. O senhor tem certeza de que quer seguir com isso? O idoso hesitou por um momento antes de responder. Já passei tempo demais fugindo da verdade. A partir daquele momento, não. Havia mais volta. Eles estavam prestes a descobrir algo que talvez nunca devesse ter sido encontrado. O clima em São Paulo estava pesado naquela noite. O céu escuro era cortado por trovões distantes e um vento frio passava pelas janelas do escritório de Ricardo Vasconcelos. Dentro da sala ampla e luxuosa, Neymar, Antônio e o empresário analisavam os documentos sobre Augusto Freitas. Cada nova informação parecia aprofundar o mistério. Se minha mãe falava com ele antes de morrer, significa que ela sabia de algo grande. Ricardo murmurou, os olhos fixos no papel em suas mãos. Drummond, o investigador, cruzou os braços. O problema é que Freitas morreu há 10 anos, e oficialmente nada sobre ele parecia suspeito. Mas estou tentando localizar ex-funcionários do clube da época. Neymar assentiu, mas algo o incomodava. E se estivermos mexendo em um vespeiro perigoso? Ricardo riu, sarcástico. Neymar, eu sou um empresário. Já lidei com muita gente perigosa. Se alguém tentar me parar, vai ter que fazer melhor do que isso. O telefone de Ricardo vibrou sobre a mesa. Ele pegou o aparelho e franziu a testa ao ver uma mensagem anônima. Pare agora, antes que seja tarde demais. O silêncio na sala ficou denso. Neymar se inclinou para ver o celular. Quem enviou isso? Ricardo apertou os lábios, os olhos frios analisando o número desconhecido. Não sei, mas quem quer que seja, está nos observando. Antônio tremeu, levemente ao lado deles. Eu sabia que mexer com isso era perigoso. Sua voz era um sussurro cheio de medo. Drummond pegou o celular da mão de Ricardo e fez algumas verificações rápidas. O número é descartável, não pode ser rastreado. Isso significa que quem enviou sabe o que está fazendo. Neymar cruzou os braços, sentindo a tensão aumentar. Isso só prova que estamos no caminho certo. Ricardo bufou, mas havia um brilho de preocupação em seus olhos. Se acham que uma mensagem de ameaça vai me fazer parar, estão enganados. Mas antes que pudessem continuar a discussão, as luzes do escritório piscaram e se apagaram completamente. O som do trovão lá fora ecoou pela cidade, e por um segundo a única iluminação foi a dos relâmpagos cortando o céu. Antônio segurou firme o braço da cadeira, o coração disparado. Isso não é coincidência. Drummond pegou uma lanterna do bolso e a acendeu, varrendo a sala com o facho de luz. Pode ser só a tempestade, mas não vou descartar nada. De repente, um som cortou o silêncio. Um celular tocando, mas não era o de Ricardo, nem o de Neymar.
Era um aparelho desconhecido vibrando dentro da gaveta da mesa de Ricardo. O empresário arregalou os olhos, confuso. Isso não é meu. Lentamente ele abriu a gaveta. Havia um telefone descartável ali dentro. O visor mostrava apenas um número anônimo e estava tocando. O medo tomou conta do ambiente. Neymar engoliu em seco. Quem colocou isso aí? Ricardo olhou para Antônio, depois para Neymar e então pegou o celular. Só tem um jeito de descobrir. Ele atendeu. Quem é você? Do outro lado da linha, uma voz distorcida respondeu. Você está cavando um túmulo do qual não pode sair, Vasconcelos. Desista. A ligação caiu. Neymar sentiu um arrepio subir por sua espinha. Antônio estava pálido. Ricardo fechou os olhos, por um momento respirando fundo, antes de encarar o celular como se fosse um veneno em suas mãos. Agora temos certeza. Ele sussurrou, sua voz grave. Estamos lidando com alguém muito poderoso. Drummond pegou o celular e o analisou. Isso foi deixado aqui hoje. Alguém esteve no seu escritório. Neymar olhou para Ricardo. Isso não é mais só sobre o passado. Isso é sobre agora. Antônio passou as mãos pelo rosto, desesperado. Ricardo, meu filho, talvez seja melhor parar por aqui. Mas o empresário apenas sorriu, sombrio. Não, pai. Agora eu quero saber até onde isso vai. E ele não fazia ideia do que estava prestes a encontrar. O silêncio na sala de Ricardo era opressor. O celular descartável ainda estava sobre a mesa, como um lembrete sombrio de que alguém os estava observando. Neymar sentia o peso do perigo aumentar a cada minuto, mas sabia que recuar não era uma opção. Foi então que o telefone de Ricardo tocou novamente. Dessa vez, era sua secretária. Senhor Vasconcelos, há uma pessoa aqui que insiste em falar. Eu com o senhor. Ela disse que tem informações sobre sua mãe. O ar pareceu desaparecer do ambiente. Quem é? Ricardo perguntou, a voz tensa. A secretária hesitou. Ela não quis dizer o nome. Só disse que, se o senhor não a ouvir agora, talvez nunca mais tenha outra chance. Ricardo olhou para Neymar e Antônio. O velho tremia levemente, enquanto Neymar se mantinha atento a qualquer sinal de perigo. Mande-a subir, agora. Os minutos seguintes pareceram uma eternidade. Quando o elevador finalmente se abriu, uma mulher de meia idade surgiu. Seus cabelos negros estavam presos em um coque simples e seu olhar carregava a firmeza de quem já viu muito na vida. Ricardo Vasconcelos. Sua voz era calma, mas carregada de algo que beirava a urgência. Quem é você? Ricardo perguntou, cruzando os braços. A mulher hesitou por um momento, olhando diretamente para Antônio. Meu nome é Helena Duarte, e eu sei o que aconteceu com Clara Vasconcelos. O velho arregalou os olhos. Você conhecia minha esposa? Helena assentiu, sua expressão se suavizando por um instante. Clara e eu trabalhávamos juntas. Fomos amigas por muitos anos, mas um dia ela descobriu algo que não deveria. E desde então, vivi com medo de que o que aconteceu com ela também acontecesse comigo. Neymar se inclinou para a frente, sentindo que estavam prestes a ouvir algo grande. O que foi que ela descobriu? Helena respirou fundo antes de responder. Augusto Freitas não era apenas um empresário. Ele era o elo entre os cartolas do futebol e um esquema milionário de lavagem de dinheiro. E Clara descobriu isso. Ricardo ficou paralisado. Minha mãe sabia disso, sim, e ela queria expor a verdade. O silêncio caiu sobre todos. Antônio fechou os olhos, como se finalmente estivesse entendendo tudo. Então,
Ela morreu porque sabia demais? Helena assentiu. Clara sabia que estava em perigo. Poucos dias antes do acidente, ela me disse que se algo acontecesse com ela, seria porque tentaram calá-la. Ricardo sentiu o sangue ferver em suas veias. Quem mandou matá-la? Helena hesitou. Eu nunca soube ao certo, mas tem um nome que Clara mencionou antes de morrer. Ela pegou um pedaço de papel amassado do bolso e o colocou sobre a mesa. Esse era o homem que ela temia. Ricardo pegou o papel e leu o nome rabiscado ali. Seu rosto ficou pálido. Neymar olhou por cima do ombro dele. Então seu coração disparou. O nome no papel era de alguém ainda muito poderoso no futebol brasileiro. O perigo estava apenas começando. O nome no papel parecia queimar entre os dedos de Ricardo. Seu rosto, antes dominado pela frieza calculista de um empresário de sucesso, agora exibia um misto de choque e fúria contida. Neymar olhou para Antônio, que permanecia imóvel, como se seu corpo frágil estivesse tentando processar o que seus ouvidos acabavam de captar. Esse nome, Ricardo murmurou. Helena assentiu lentamente. Sim, o homem que sua mãe temia é ninguém menos que Edmundo Ferraz. O nome ressoou na sala como um trovão. Neymar sentiu o peito apertar. Ele conhecia bem aquele nome. Edmundo Ferraz era um dos magnatas mais poderosos do futebol brasileiro. Dono de clubes, patrocinador de grandes eventos esportivos e um dos rostos mais influentes nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol. Isso não pode ser verdade. Neymar balançou a cabeça. Helena olhou para ele com firmeza. Você sabe melhor do que ninguém que o futebol tem lados obscuros, Neymar. Clara descobriu que Edmundo estava envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro dentro dos clubes. E quando ela tentou expor a verdade, pagou com a vida. Ricardo passou a mão pelo rosto, tentando controlar a respiração. Minha mãe morreu porque descobriu o que esse homem fazia. Helena suspirou, seu olhar carregado de dor. Sim, e se vocês continuarem com essa investigação, estarão correndo o mesmo risco que ela correu. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Drummond, o investigador particular, que até então observava tudo em silêncio, pigarreou. Se Clara sabia disso, significa que ela deve ter deixado provas em algum lugar. Ricardo assentiu. Minha mãe não arriscaria a própria vida sem garantir que a verdade pudesse ser revelada. Helena hesitou por um instante. Antes de morrer, Clara mencionou que guardava documentos importantes, mas nunca me disse onde. Antônio finalmente se manifestou, sua voz fraca, mas carregada de uma certeza melancólica. Se há algo escondido, está na nossa antiga casa. Ricardo arregalou os olhos. A casa onde crescemos? Sim. Clara nunca confiaria em bancos, cofres ou empresas. Se ela escondeu algo, foi lá. O empresário respirou fundo antes de se levantar. Então vamos descobrir. A casa onde Ricardo crescera ficava em um bairro antigo da cidade. Ele não pisava ali havia mais de 2 décadas. O lugar já não pertencia à família Vasconcelos, mas Antônio conhecia o atual proprietário, um velho amigo que permitiu a visita sem fazer perguntas. Ao entrarem na casa, o cheiro de madeira envelhecida e lembranças esquecidas tomou conta do ambiente. As paredes estavam um pouco descascadas, mas os móveis ainda mantinham a essência de outro tempo. Onde exatamente a mamãe poderia ter escondido algo? Ricardo perguntou, cruzando os braços.
Antônio caminhou lentamente até o antigo quarto do casal. Seu olhar vagou pelas paredes, pelos móveis, até que se fixou em um lugar específico. O fundo falso do guarda-roupa. Com mãos trêmulas, ele se ajoelhou diante do móvel e retirou uma prateleira solta. Atrás dela, envolto em um pano velho, estava um envelope pardo selado com fita adesiva. O silêncio foi absoluto, enquanto Ricardo pegava o envelope e o rasgava cuidadosamente. Dentro havia documentos bancários, extratos, anotações e, o mais importante, cópias de contratos fraudulentos assinados por Edmundo Ferraz. Meu Deus! Neymar murmurou ao ver os papéis. Ricardo analisava tudo com olhos arregalados. Isso prova que ele usava os clubes para lavar dinheiro. Os contratos eram superfaturados e parte do valor era desviado para contas internacionais. Drummond pegou um dos papéis e apontou para um detalhe. Aqui, isso é uma assinatura de Freitas. Ele estava no meio do esquema também. E minha mãe descobriu tudo. Ricardo completou, sua voz carregada de indignação. Antônio, que segurava um dos papéis, notou algo. Espera, tem uma carta aqui. Todos se aproximaram enquanto Ricardo desdobrava o pedaço de papel envelhecido. A caligrafia delicada de Clara preenchia a página. Se eu não estiver mais aqui quando essa carta for lida, significa que tentei contar a verdade e fui silenciada. Mas espero que um dia você leia isso, Ricardo, que entenda que fiz tudo isso por você e pelo seu pai. O futebol sempre foi a paixão de nossa família, mas também pode ser cruel. Não confie em Edmundo Ferraz. Ele tem muito a perder e não deixará nada ficar no caminho dele. Se algo acontecer comigo, não deixe que minha morte seja em vão. Busque a verdade. Por você, por Antônio, e por todos aqueles que nunca tiveram voz. As mãos de Ricardo tremiam ao segurar a carta. As palavras da mãe, escritas tantos anos antes, ecoavam como um pedido desesperado de justiça. Eu não posso deixar isso impune. Neymar colocou a mão no ombro de Ricardo. Então vamos expor a verdade. Mas antes que pudessem sequer pensar no próximo passo, o som de pneus cantando do lado de fora da casa fez todos virarem rapidamente para a janela. 2 carros pretos pararam na frente da casa. Homens de terno desceram, caminhando rápido em direção à porta. Helena prendeu a respiração. Eles sabem que encontramos algo. O perigo agora era real. E eles precisavam sair dali, antes que fosse tarde demais. O som dos passos pesados na varanda ecoava como um aviso sombrio. Neymar, Ricardo, Antônio, Helena e Drummond se entreolharam. Eles estavam encurralados. Os homens de terno estavam ali para um único propósito: silenciá-los. Eles sabem. Helena murmurou, recuando um passo. Ricardo apertou os papéis nas mãos. Tinha a prova definitiva da corrupção de Edmundo Ferraz, mas de nada adiantaria se não conseguissem sair vivos dali. Foi quando Neymar teve uma ideia, uma jogada arriscada, mas se tinha algo que ele sabia fazer, era agir sob pressão. Me dá os documentos. Ele estendeu a mão para Ricardo. O quê? O empresário franziu a testa. Confia em mim. A gente não precisa fugir. Se fizermos isso do jeito certo, eles não vão ter o que fazer. Os homens de preto já batiam à porta. Ricardo hesitou por um segundo. Depois, entregou os papéis a Neymar. O jogador pegou o celular, abriu o aplicativo de transmissões ao vivo e começou a gravar. A câmera se abriu e Neymar falou diretamente para seus milhões de seguidores. Isso é sério. Talvez essa seja a live mais importante que eu já fiz.
Helena arregalou os olhos, percebendo o que ele estava fazendo. Os homens do lado de fora forçaram a porta. Neymar continuou: "Vocês sabem que eu amo futebol, que vivo esse esporte desde pequeno, mas hoje eu descobri algo que me destruiu, algo que envolve o futebol brasileiro e um esquema de corrupção que pode mudar tudo o que a gente conhece." A porta da frente se abriu com um estrondo. Os homens de preto entraram, mas já era tarde demais. Neymar virou a câmera para os documentos. "Aqui estão as provas. O nome envolvido nisso é Edmundo Ferraz, um dos homens mais poderosos do futebol. E se alguma coisa acontecer comigo, com Ricardo Vasconcelos ou com qualquer pessoa envolvida nisso, vocês já sabem quem está por trás." Os homens de terno pararam no meio da sala. Eles não podiam fazer nada, porque agora o mundo inteiro estava assistindo. Os comentários explodiram. Jornalistas começaram a compartilhar a live. As hashtags "Chata corrupção no futebol" e "Chata justiça por Clara Vasconcelos" começaram a subir nos trending topics. Edmundo Ferraz, um homem acostumado a operar nas sombras, agora estava sob os holofotes. Os homens de preto se entreolharam. Eles haviam sido enviados para intimidar, talvez até eliminar testemunhas, mas não podiam calar milhões de pessoas assistindo ao vivo. O líder deles, um homem robusto de expressão fria, respirou fundo e pegou o celular. "Senhor Ferraz, tivemos um problema." A voz do outro lado gritou alguma coisa, mas Neymar já sabia. O jogo tinha virado, e dessa vez, a verdade estava vencendo. Em poucas horas, a imprensa estava em peso na frente da casa. Advogados, delegados e promotores já estavam analisando os documentos. O nome de Edmundo Ferraz estava por toda parte. Ricardo, ainda em choque, olhou para Neymar. "Você arriscou tudo." O jogador sorriu de lado. "Eu sou atacante, cara. Meu trabalho é decidir o jogo nos momentos difíceis." Antônio colocou a mão no ombro do filho, emocionado. Sua mãe estaria orgulhosa. Ricardo respirou fundo. Não só ela. "Eu também estou." Neymar olhou para o celular. A live ainda estava no ar, com milhões de pessoas acompanhando. Ele encarou a câmera uma última vez. O futebol é muito maior do que qualquer corrupto. E dessa vez, a verdade venceu e encerrou a transmissão. A verdade pode ser escondida por um tempo, mas nunca para sempre. No futebol, assim como na vida, o jogo só termina quando o juiz apita. E às vezes, quem parece estar perdendo pode virar o placar com uma jogada inteligente. Neymar mostrou que não basta ter talento, é preciso ter coragem. Ricardo aprendeu que fugir do passado não o torna menos real, e Antônio provou que nunca é tarde para buscar justiça. O futebol é paixão, é arte, mas também precisa ser honesto. Que essa história sirva de exemplo. Quando a verdade vem à tona, ninguém pode apagá-la. Se você gostou dessa história, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais conteúdos incríveis como esse. Até a próxima!